Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer dois exercícios sobre associação de resistores. Então nós vamos resolver os dois casos. Primeiro o caso onde eu tenho uma associação em série, que é essa aqui que já está desenhada, e depois a gente vai fazer uma situação onde eu tenho associação em paralelo, tá? Então para começar, primeira situação, eu tenho aqui 4 resistores e eles estão associados em série. O que significa em série? Significa que está um seguido do outro, tá? E que a corrente ela vai sair desse ponto, vai passar por todos aqui, um do ladinho do outro, e vai chegar aqui no segundo ponto, tá? Então toda vez que ele tiver um do ladinho do outro, você já sabe que ele está em série, tudo bem? O que o exercício fez? Ele falou pra gente que o resistor equivalente é de 30 ohms. O que significa resistor equivalente? Quando eu vou estudar um circuito, eu tenho que levar em consideração que ele não tem só um resistor. É muito difícil eu achar um circuito com um resistor só. Geralmente eu tenho vários. Só que quando eu vou analisar aquele circuito, aquele aparelho, o que eu faço? Eu considero todos os resistores como sendo um só. Aí eu preciso calcular o resistor equivalente, tá? O resistor equivalente é igual a 30 ohms. Aí os outros 4 que eles estão associados em série aqui, o primeiro 2 ohms, o segundo 6 ohms, o terceiro 5 ohms e o quarto eu não sei, é o que eu quero descobrir. Quero saber o valor desse quarto resistor aqui. Como eu tenho uma associação em série, o que vai acontecer? O resistor equivalente vai ser igual à soma de todos os resistores que estão em série. Então, o resistor equivalente vai ser R1, mais R2, mais R3, mais R4 nesse caso. Tá? Se eu tivesse 10 resistores em série, teriam 10 resistências aqui. Se eu tivesse só 2, seriam só 2, e assim por diante. Tá? Eu sempre vou somar todos que estão em série. Só somar direto. Agora, eu substituo os valores. Então, o equivalente eu já sei que é 30. 1, 2 e 3 são 2, 6 e 5. E o resistor 4 aí que eu não sei o valor, tá? Então, agora ficou fácil. Aqui 30. Essa soma aqui vai dar 13. O que eu vou fazer? Vou pegar o 13, vou passar subtraindo para o outro lado. R4 vai ser igual a 30 menos 13. R4 é igual a 17 ohms. Então, nessa associação em série, eu tenho um resistor de 2, um de 6, um de 5 e um de 17 ohms, resultando num equivalente de 30 ohms. É isso aí. Então, galera, seguindo com o próximo exercício, agora o exemplo é de uma associação de resistores, dessa vez ligados em paralelo. Qual que é a diferença? Quando eu tinha a associação em série, eu tinha uma entrada aqui, o que ia acontecer? Ele ia passar por um resistor de cada vez e ia chegar na saída. Tá? Nesse exemplo, o que acontece? Eu tenho a entrada aqui, tá? O que vai acontecer? A corrente ela vai se dividir aqui, vai passar por todos e vai chegar na saída. Essa é a diferença. Tá? A situação é parecida. O cálculo é que vai ficar um pouquinho mais difícil porque envolve fração, mas simples também. Tá? Então, o resistor equivalente é de 3 ohms. E os 4 resistores que estão associados em paralelo são de 8, 24 ohms. E esse último aqui é R4 que a gente não sabe, é o que a gente vai descobrir. O que vai acontecer aqui? Ao invés de eu fazer uma soma, que é o que eu fazia lá em série, por que eu faço uma soma? Porque está um do ladinho do outro, ele vai passar por todos um de cada vez. Tá? Então, todas as resistências elas vão estar oferecendo dificuldade para a corrente passar uma seguida da outra. Aqui não. Aqui a corrente ela vai se dividir e vai passar por todos de uma vez. Então, eu não faço uma soma direto, porque ele não está um do ladinho do outro. Né? Dessa vez, o que a gente vai precisar fazer? Eu tenho aqui que 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3 e mais 1 sobre o resistor 4.
Mesma recomendação, se tivesse 10 resistores, eu ia fazer a mesma coisa para os 10. Se tivesse só 2, ia parar aqui. E assim por diante. Eu sempre pego todos os resistores envolvidos ali, tudo bem? Só que dessa vez, ao invés de eu fazer a soma direta, eu vou pegar o inverso, né? Então eu coloco 1 sobre o resistor. Peguei o inverso, tá? Só tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer a soma de frações e sempre lembrar que você não pode parar aqui e o resultado você já coloca lá. Não, você tem que lembrar que você vai inverter depois o equivalente, tá? Então, só precisar um pouquinho mais de cuidado para fazer essa conta, mas não é difícil. Então, para nossa situação aqui, a gente já sabe o equivalente e a gente quer saber esse resistor 4 aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro, substituir os valores. Então, 1 sobre 3, que é o equivalente, vai ser igual a 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre R4. Tá? Aqui o que a gente vai fazer? A gente precisa isolar isso daqui. Então eu vou passar tudo que está somando para o outro lado, subtraindo. Né? Então eu vou ficar com 1 sobre R4, vai ser igual a 1/3, menos, aqui eu tenho 1/8 mais 1/8. Quando eu tenho essa situação que o denominador é o mesmo, eu já posso fazer a soma. Então 1/8 mais 1/8 vão ser 2/8. Por que que eu posso fazer isso? Eu tenho o mesmo denominador, então eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então 2/8 e menos 1 sobre 24. Pronto. Como que eu faço isso daqui? Tenho que fazer o MMC. O MMC entre 24, 8 e 3 é 24. Bem? O que eu faço agora? 24 dividido por 3, 8 vezes 1, 8. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou dividir 24 por 8, vai dar 3 vezes 2, 6. Só que tem o sinal negativo. E aqui, 24 dividido por 24 dá 1, vezes 1, 1, com um sinal aqui. Pronto. Agora, meu denominador é 24 e eu vou fazer essa conta. 8 menos 6 menos 1. 8 menos 7 é 1. Então, o que eu tenho aqui? Que 1 sobre o resistor 4 é igual a 1 sobre 24. O que eu falei para vocês? Que no final não pode esquecer que eu vou inverter, né? Então eu vou pegar, vou inverter aqui, vai ficar R4 sobre 1, que eu não preciso colocar, e aqui vai ficar 24 sobre 1. 24 sobre 1 é o próprio 24. Unidade de medida, ons. Então, o meu resistor 4 é 24. No fim das contas eu tenho 8, 8, 24 e 24. O resistor equivalente é igual a 3 ohms em paralelo. Tudo bem? É isso, espero que vocês tenham gostado.